Especialista alerta sobre o prazo para a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Início do inverno em Vitória da Conquista, com variação de temperaturas entre 16 e 30 graus. As tradições juninas de Mucugê, que tem São João Batista como padroeiro da cidade. Terça-feira, 22 de junho, o ESB Notícias está começando. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo! No combate à Covid-19, a principal arma é a vacina. Enquanto a população adulta não estiver toda vacinada, não poderemos adotar medidas para uma vida normal. A infectologista Carolina Palmeira conversou com a nossa equipe sobre a importância do prazo para a segunda dose de imunização. Confira. Até o momento, as vacinas contra a Covid-19 aplicadas no Brasil, a Coronavac, AstraZeneca e Pfizer, precisam de 2 doses para atingir o maior nível de imunização. Os imunizantes estimulam nosso corpo a desenvolver anticorpos para se defender da doença. Apesar de auxiliar na defesa, a vacinação não significa que estamos livres do coronavírus e podemos sim ser contaminados com o vírus, inclusive entre a aplicação das 2 doses. Mas quando isso acontece, o que devemos fazer? De acordo com a infectologista Carolina Palmeira, o paciente só deve receber a segunda aplicação após 30 dias do fim dos sintomas da Covid. Diante do quadro da doença, havendo a melhora, a gente conta 30 dias para que a gente tome a segunda dose da vacina. Então, por exemplo, da Coronavac, que é um intervalo de 30 dias da primeira dose para a segunda, se a gente nesse intervalo de tempo tiver a doença, a gente precisa melhorar, contar 30 dias, não da primeira dose da vacina, mas sim do final dos sintomas, e daí sim tomar a segunda dose. A vacinação é um método seguro e eficaz de imunização em massa. Além de evitar doenças, vacinas salvam vidas. Por isso, após receber a primeira dose, acompanhe no cartão de vacinação a data de retorno para a segunda dose. Então, o que a gente precisa entender é a importância de tomar a segunda dose, seja de qualquer vacina, porque a primeira dose é um esboço para a imunidade e a segunda dose sim, que ela vai dar uma imunidade mais efetiva e também não é de imediato. Então muitas vezes a gente tem que ter cuidado, continuar com todos os cuidados de distanciamento social, uso de máscara, evitar aglomeração, porque esse organismo ele precisa de tempo para criar essa resistência, para criar essa imunidade. Vamos para o telão ver a evolução da pandemia da Covid-19 na região sudoeste? De acordo com os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde do município de Vitória da Conquista, dos casos confirmados, 31.450 confirmados nas últimas 24 horas, 30 casos. Casos ativos hoje no município, 462. Número de recuperados, 30.458. Número de óbitos, 530. Vamos agora à ocupação de leitos para a Covid, leitos de UTI, a taxa de ocupação de leitos em 90%. Dos 70 leitos disponíveis para UTI, 90% de ocupação, segue em alta novamente Vitória da Conquista, com o número de leitos disponíveis para UTI. Leitos clínicos, 44% de ocupação dos 78 disponíveis. Vamos verificar agora no nosso painel a situação do município de Jequié hoje, com os dados da Covid, de acordo também com a Secretaria Municipal de Saúde, os casos confirmados, 16.169. Confirmados nas últimas 24 horas, 84 novos casos. Casos ativos, 440. Recuperados, 15.392. Número de óbitos, 337. Sobre a ocupação de leitos de UTI, o município com 93% de ocupação, ontem estava em 100%, hoje já diminuiu um pouco, 93% de ocupação, o município de Jequié, dos 29 leitos disponíveis para UTI, e dos leitos clínicos, 80% de ocupação dos 58 leitos disponíveis. Vamos verificar agora a situação do município de Itapetinga, de acordo também
Com a Secretaria Municipal de Saúde, os casos confirmados 4.827. Casos ativos no município hoje, 86. Recuperados, 4.616 e o número de óbitos, 125. Com tantas mudanças climáticas ocorrendo, o conquistense se pergunta como será o inverno deste ano na cidade. Ontem começou oficialmente o inverno e com temperaturas oscilando entre 16 e 30 graus. Tempo firme e ensolarado. Para responder a pergunta dos conquistenses, a nossa equipe conversou com o climatologista Rosalvi Lucas. Acompanhe. O inverno de 2021 começou oficialmente na segunda-feira, à meia-noite e 32 minutos. A estação tem por característica um clima frio, seco, nublado, baixa umidade e poucas chuvas. Mas, ao contrário de outros invernos que já começam com tempo frio, a estação deste ano começou com sol forte e temperaturas elevadas para a Vitória da Conquista. Neste momento, 11h20 da manhã de segunda-feira, a temperatura está em 23 graus. No primeiro dia da estação, o tempo variou entre 16 e 30 graus. Os casacos, costume dessa época do ano, apareceram de forma tímida no centro da cidade. Esperei encontrar frio e, inclusive, trouxe todo tipo de agasalho. E hoje, quando eu acordei, percebi que o céu já estava aberto e vi com uma roupa que eu posso mais tarde tirar se fizer mais calor, né? E o sol forte do primeiro dia de inverno fez Dona Joana sair de casa com uma roupa mais leve. A gente sai de casa com agasalho, mas quando chega depois das 9, 10, já começa o calor, né? Então a gente tem que vir prevenido, né? Com a roupa mais leve, né? Mas o frio tradicional deve chegar, principalmente durante a madrugada. Segundo este climatologista, nos próximos dias o brilho do sol deve ser acompanhado por uma redução de temperatura. Vai ser comum alguns dias com essa pouca nebulosidade e o sol assim que você acha que é forte. Mas como nós estamos no solstício de inverno e justamente a distância entre o nosso hemisfério e o sol está aumentando, então quanto maior a distância, então menos sol. Então a predominância daqui para frente vai ser de tempo frio mesmo com sol. Então baixa umidade, né? E pouquíssima precipitação. Então os dias vão realmente ficar frios, não importa se com sol ou sem sol. Em especial vai ficar frio entre 0 hora e 6 da manhã. Mas como o clima de Conquista é imprevisível, Marizânia já sai de casa prevenida. O conquistense sabe, né, que a gente está vivendo um tempo assim, intermediário, mesmo tempo que está calor, está frio. Assim, então a gente já tem que vir, a gente vem preparado, sempre com uma blusinha de frio na bolsa, um guarda-chuva. Mas hoje eu vi que o sol abriu e eu vim assim, à vontade. E geralmente as 4 estações em um único dia. E a gente continua falando sobre o tempo, confira como fica o tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e também outras cidades da região sudoeste. Terça-feira com tempo parcialmente nublado na cidade de Vitória da Conquista. A temperatura mínima prevista é de 15 graus e a máxima de 27 graus. Tempo nublado nesta quarta-feira e tem possibilidade de chuva a qualquer hora do dia e à noite. As temperaturas variam entre 16 e 27 graus. Sol com algumas nuvens e não chove nesta quinta-feira na cidade. A temperatura mínima prevista é de 17 graus e a máxima de 25 graus. Já para outras cidades da região sudoeste, tempo estável. Na cidade de Anagé, tem predomínio de sol ao longo do dia e à noite o tempo segue parcialmente nublado. A temperatura mínima prevista é de 20 graus e a máxima de 32 graus. Não tem possibilidade de chuva na cidade de Itapetinga e o tempo segue parcialmente nublado durante o dia. As temperaturas oscilam entre 17 e 29 graus. Em Jequié, tempo parcialmente nublado. Por lá, tem possibilidade de chuva ao longo do dia. Já durante a noite, o tempo segue nublado. Os termômetros variam entre 17 e 31 graus. No próximo bloco, as tradições juninas de Mucugê, um município que tem São João Batista como padroeiro da cidade. É um instante só, a gente volta já.
Existe uma outra pandemia se espalhando em nosso país, as fake news. Elas circulam nas redes sociais e os estragos são bem reais. O governo do estado tem sido vítima desses ataques. Criar fake news é crime. Compartilhar também. Por isso, fique atento ao que você recebe no seu celular. Para enganar você, eles manipulam fotos, fazem textos impactantes, criam sites falsos. Depois, usam robôs virtuais para espalhar a mentira. Até chegar aí no seu WhatsApp. Parece notícia, tem jeito de notícia, mas é fake. Sempre que receber uma informação, desconfie antes de compartilhar. O governo do estado tem um site oficial para te ajudar a pesquisar melhor. Com fake news é assim, ou você derruba ou você cai. Aos heróis e heroínas da linha de frente. Essa pandemia não está sendo fácil, mas sem vocês seria impossível. Enquanto todo mundo se isolava, vocês tomaram a frente no mundo todo. Enquanto o medo tomou conta das ruas, a coragem tomou conta de vocês, longe dos pais, dos filhos, dos amigos, do abraço. Quando a saudade apertava, vocês improvisavam. Quando o cansaço batia, se apegavam na fé. Quando loucos faziam graça, vocês respondiam com trabalho sério. E isso salvou vidas. Dezenas, centenas, milhares. Salvou milhões. Olha, eu estou chegando para ajudar. Sei que vocês estão esperando a minha chegada. E eu estou ansiosa para chegar aos braços de vocês. Em meu nome e de tantos outros, muito obrigada. Assinado Vacina. Chegamos ao momento mais crítico da pandemia do novo coronavírus. Estivemos aqui, diariamente, trazendo informação, formação e conhecimento durante todo esse período. Mas com todos os hospitais cheios e o crescente número de casos, vamos ter que readequar o nosso trabalho para preservar a nossa equipe e continuar mantendo você, telespectador, bem informado. Por nossa segurança, por empatia, mais do que nunca, fique em casa. Redobre as medidas de prevenção, como o uso do álcool em gel, lavar as mãos com frequência, evitar tocar olhos e boca sem higienizar as mãos e, principalmente, o distanciamento social. Evite aglomerações, por você, pelos próximos, por todos. Surte, Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas, na luta contra o coronavírus. O uso de máscara é a maior prova de cuidado, pois ela pode reduzir consideravelmente o risco de contágio do novo coronavírus. Quando você está em um mesmo ambiente que outra pessoa contaminada pela Covid-19 e nem você e nem ela utilizam a máscara, o risco de contágio é muito alto. Mas quando vocês passam a fazer uso da máscara, o contágio é reduzido consideravelmente, garantindo a sua segurança e a de outras pessoas. Continue fazendo a sua parte, fique em casa, mas se precisar sair, use máscara e salve vidas. Uma campanha do Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas. Informação, formação e conhecimento. O UESB Notícias está de volta. Um reality promovido pela internet para atores teve como campeã a conquistense Priscila Amaral. O repórter Luiz Pedro Passos traz os detalhes para a gente. Os reality shows fazem parte da vida dos brasileiros. As competições de culinária, talent shows musicais e os formatos de confinamento atraem os olhares do público. Agora, na internet, surgiu o primeiro reality voltado para atores, o Just Shake Brasil. O programa teve como campeã a conquistense Priscila Amaral. Às vezes eu falo que a ficha não caiu ainda, porque é uma coisa assim que você fala, oi, nossa, campeã de um reality show. Eu fiquei sem acreditar, assim, quando eu vi a movimentação toda, principalmente porque, por se tratar de voto popular,
você tem que ter o apoio do público, você tem que ter o engajamento, você tem que ter uma aceitação, um reconhecimento, e eu acho que isso, para mim, foi um dos maiores prêmios que eu recebi. A atriz conquistense desbancou competidores de todo o Brasil, enfrentando provas de interpretação realizadas de forma virtual, avaliadas por técnicos e por votação popular. E assim, a gente tinha os técnicos, a primeira fase, ela foi uma fase voltada para o público votava em duelos e aí ficou pela metade, né? De 100 caiu para 50. Depois a gente teve uma outra fase que também foi popular no YouTube, que era dividida em grupos, e a partir desses grupos, os 4 técnicos escolheram 10 participantes cada para compor cada grupo. Aí, a partir desses monólogos, eles eram sendo avaliados tanto pelos técnicos, tinha fase que era só pelo público, fase só pelo técnico, e teve também fases que foram híbridas, de voto com o peso do técnico e voto com o peso do público. Com a vitória, Priscila levou para casa um prêmio de R$ 1.500 e foi agraciada com a mentoria de posicionamento artístico e agenciamento. Priscila espera que esse último prêmio dê um up em sua carreira. Um dos prêmios do reality é o agenciamento de carreira. Eu nunca tive um agente, então para mim vai ser um universo novo, né? Poder trabalhar com uma pessoa realmente que está no meio artístico, que pode lhe propiciar trabalho, porque eu acho que uma das maiores dificuldades que a gente tem como artista independente é conseguir se inserir no mercado de trabalho. E as tradições juninas do município de Mucugê, localizado no coração da Chapada Diamantina, tem uma representação cultural mais do que especial. O padroeiro da cidade é São João Batista e nessa época a cidade também se prepara para as celebrações dos ritos religiosos. Por conta da pandemia, pelo 2º ano consecutivo, tudo foi pensado e organizado para não promover aglomerações. Gabriel Pires conta essa história pra gente. São João Batista é o padroeiro da cidade de Mucugê, na Chapada Diamantina. No período das festas em honra ao santo, a cidade se veste com as cores juninas. Os festejos levam referências da tradição católica. A festa que nós celebramos, que é uma festa religiosa, mas que também se tornou uma festa profana, né? No caso da festa de rua, né? Das quadrilhas e dança e tudo. Porém, aquilo que se celebra lá fora, ela também tem alguns traços dos festejos religiosos, como a fogueira, por exemplo, nos lembra o nascimento de João Batista, para dizer que ele veio ao mundo, né, para apontar o Cordeiro como a luz do mundo. Os enfeites juninos estão espalhados por todas as praças, cantos e casas da cidade. E tem até decoradora oficial que há 18 anos sai de casa em casa levando esse hábito que atravessa gerações. E para mim é uma alegria imensa, porque desde quando eu me entendo, meu pai foi criado dentro da igreja e quando era essa época de São João, ele tinha o maior prazer de puxar bandeirolas e começar a decorar a casa. Então, os anos foi passando, muito tempo, a cidade era decorada com pés de canas, fogueira, o pé de banana. Então isso foi criando uma expectativa maior, o turista foi chegando e aí foi agregando cada vez mais. E realmente é uma tradição de família. A gente está aqui na casa da Dona Marina, mãe de Maria, e de mais 7 filhos, e aqui está tudo muito bonito. Aqui, ó, tem licor para o pessoal experimentar, biscoito, pé de moleque, a casa tá toda enfeitada, é realmente uma tradição, não é, Dona Marina? É uma tradição de família e aqui o casal de noivos do São João, a noiva e o noivo estão aqui sentadinhos no sofá, usando máscara e com medidas de distanciamento social. O que faz a senhora continuar mantendo a tradição de arrumar toda a casa? A tradição eu tenho desde a época de meus pais, de minha mãe, que ela enfeitava a casa, fazia os biscoitos, canjicas, essas coisas, né? Por de tanto chegar e servir à vontade. E tudo aqui é a senhora que faz? Não, o licor, no princípio, era eu. Depois que eu cheguei para a idade, passei para os filhos, com eles é que faz o licor, mas com o meu nome. Biscoito. Biscoito, licor,
Tudo é elas que fazem. Conselho da senhora. Conselho meu. Tradição dos mais antigos, que também se espalha pelas casas de moradores recém-chegados a Mucugê. É o caso de Regina, que mora na cidade há 1 ano. E a gente entrou no clima mesmo, vamos também enfeitar a nossa casa e por conta do que o público, né, as outras casas também se enfeitam, dá um aconchego, uma tranquilidade para a gente, né, e a esperança de que no próximo ano a gente possa festejar mesmo o São João. E o As Notícias fica por aqui. Você pode rever os nossos telejornais no YouTube e também mandar a sua sugestão para o nosso WhatsApp, o 34248763. E no clima das tradições juninas, a gente termina essa edição com o clipe da banda Cacau com Leite. Obrigado pela companhia, se cuide, use máscara, vacina sim. Até amanhã. Saudade, meu amor, volte logo, por favor. Hoje em dia o meu viver é só pensar em você. Eu já não aguento mais. Quero sentir seu calor. Chega pra cá, meu amor. Teus braços quero estar, toda hora te amar e viver só pra você. O maior amor do mundo é o meu, ele é todinho seu. Volte aí, você vai ver, meu amor, meu bem-querer, guardei todinho pra te dar. O maior aí você vai ver, meu amor, meu bem-querer, guardei todinho pra te dar. Lere, 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 lere. Lere, 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 lere. Grupo Marcos França. Esse é o Cacau com Leite, o forró da Bahia. O maior amor do mundo é o meu, ele é todinho seu. Volte aí, você vai ver, meu amor, meu bem-querer, guardei todinho pra te dar. O maior amor do mundo é o meu, ele é todinho seu. Volte aí, você vai ver, meu amor, meu bem-querer,